Que é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. Novamente testando o desempenho em jogos do Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as demais. O jogo de hoje que eles tragam, publicado e desenvolvido pela Ubisoft em 2018, sendo e concorrendo até jogo do ano, que é o Assassin's Creed Odyssey. A gente já testou esse jogo no canal, uma segunda análise que eu resolvi trazer para vocês em Atenas, que é a maior cidade do jogo. A gente vai testar em 720p com 100% de resolução, no preset baixo, para vocês verem como ele está rodando nas grandes cidades. Tá aí. Vocês observam aí, cara, que ele 27, 28 quadros, ó, 30, tá vendo? Ele vai oscilar bastante, tá? E por que isso acontece? Observa ali o CPU a 100%. E a Vega ela já está estrangulada, então você tem tanto o processador quanto a GPU integrada no extremo limite de ambos. Então realmente é um tipo de jogo que ele exige demais do nosso sistema. Você viu o stutter ali, ó, nem foi registrado pelo monitoramento. Essas travadinhas dão porque o processador está no limite dele, ele não consegue mais ter nenhuma folga, e a GPU também. Então nenhum nem outro consegue ajudar assim a dar uma aliviada no sistema, eles trabalham no extremo. Dá para jogar? Dá, você está vendo que está fazendo 30, ele está oscilando às vezes 27, 28, mas ele fica nos 30, ele sobe para os 30 rápido. O gráfico tá bom? Não, não tá. O gráfico, eu vou dizer assim, ele tá um pouco sofrível, mas dá para jogar, né? Quem não tiver outra opção, cara, e quiser muito jogar o jogo, tá aí. Ó, outro stuttering, você viu, relâmpago, isso é o que? É o sistema que está muito estrangulado. Dá para zerar o jogo assim? Dá. Vocês vão passar raiva? Vão. Vão ter problema? Vão. Eu estou demonstrando isso, os stutterings. Problemas às vezes de render, vocês vão avançar pelo cenário, o cenário ainda ele vai ter um delay para carregar o próprio cenário, você vai ver objetos brotando. Vai acontecer porque o sistema está muito estrangulado, entendeu? Ó, mas tá para jogar, cara. Não é o fim da picada, não é o fim do mundo também não. E a gente vai até mexer depois no preset e na resolução para a gente tentar aí ter um equilíbrio melhor, porque nesse teste, olha aí para você ver os elementos brotando, você viu meio que o cenário carregando, olha, e as travadas, olha para você ver. O cenário realmente, literalmente está carregando, só que aí eu peço perdão para vocês que o meu HD aqui, eu acho que ele também estava estrangulado. Vocês observam isso, quando for jogar esse jogo, cara, fecha tudo que tiver no seu PC, não deixa nada. Eu vou fazer assim agora, eu vou colocar em 900p com 100% de resolução para vocês verem qual que vai ser a perda que a gente vai ter subindo para 900p. E tá aí, pessoal, 26 FPS. Vamos ver se ele vai manter ali perto dos 30. 28, 27, 26, tá vendo? 29, ele teve dificuldade de chegar nos 30, o que era diferente em 720. Em 720 ele caía, mas voltava rápido para os 30. Já em 900p no baixo, ele já tem dificuldade de voltar. Tá vendo a diferença? Eu vou pedir perdão, como eu estava dizendo, o meu HD ele estava também baixando um outro jogo, né? E eu acho que isso pode ter influenciado na performance, porque igual a gente está comentando, esse jogo ele estrangula muito o sistema. Então assim, quando for jogar ele, não faz nada, só ele mesmo, entendeu? Não deixa nada aberto. Eu vou passar 900p com 90% de resolução para a gente ver se ele dá um alívio. Eu vou entrar em combate e aparentemente parece que ele aliviou. Ó, 30 quase, ó, 32 FPS. Ele ganhou uma folguinha descendo 10% a resolução, tá vendo? Deu uma folga boa. Bom, eu estava comentando com vocês, então assim, se vocês tiverem aí launcher, vamos supor a Steam, a Ubi você não tem como, né? Porque se você comprar o jogo original, você tem que estar com o launcher aberto. Agora, vamos supor, eu tenho Game Pass, eu tenho Steam, fecha tudo, cara, tudo. Entendeu? Não deixa nada, navegador aberto, nada, cara, que você vai precisar do sistema 100%. Entendeu? Quanto menos processo tiver no seu computador, melhor, porque o CPU vai estar muito estrangulado e a GPU também.
Tá vendo o travamento que ele deu? Ó, dois, ó, 3 seguidos, tá vendo? Complicado, mas isso também pode acontecer pelo estrangulamento do sistema, não só a questão do HD em si, né? Porque a gente está realmente levando tudo aqui no limite mesmo, tá, galera? Então vocês ficam atentos a isso. Bom, eu vou dar mais uma mexida e agora a gente vai testar em 900p com 70% de resolução fazendo um preset misto. E esse preset, o que é isso, Giga? A gente colocou no médio, e o anti-serrilhado eu joguei para o alto, tá? O terreno eu mantive no alto, a névoa que pesa demais no baixo, tá vendo? O detalhamento de texturas e de personagem no alto, a profundidade de campo no baixo, e até mantive a oclusão no médio. É um preset aí médio-alto, né, com algumas coisinhas no baixo. Parece uma loucura fazer isso, mas quando você desce muita resolução, igual 900p com 70%, se torna possível, hein, ó, travando a 30. E aparentemente parece que ele vai fazer os 30. Lógico, não é uma estabilidade 100% definida, né? É consolidada, mas tá dando aí pra você ver, ó. Estabilizou os 30 quadros agora, tá até melhor. Você sente o jogo um pouco levemente embaçado porque a gente desceu 30% na resolução em 900p, isso é muita coisa. Pra você ter uma ideia, ele está um pouquinho abaixo de 720 nessa circunstância, rodando aí num alto médio, né, num médio alto. Mas tá bem estável, está muito mais estável, parou de travar. Então ele consegue ter uma certa folga, cara, para rodar. Bom, o que eu achei desse jogo? Eu vou dar a minha opinião pessoal agora sobre o Odyssey. É um jogo bom, apenas isso. Uma nota de 1 a 10 eu daria 7. 7. Aí você vai falar assim, ué, porra, 7 O que me deixa puto nesse jogo, eu zerei ele na RX 590 no PC, já tinha zerado no PS4. O que me deixa realmente frustrado é o seguinte: tudo bem que a Ubisoft levou a ser para RPG, ele se tornou um RPG de ação, né? Deixou de ser um jogo de ação e aventura para se tornar um RPG. Ok, mas o problema é, você começa a caminhar na história principal do jogo. Quando a história fica interessante, você começa a fazer as missões principais no início, passa umas 5, 6 horas, quando a história chega no ápice que você fica doido para saber o que vai acontecer, ele te obriga, cara, a fazer tudo quanto é secundária para você evoluir XP, para você ter level para prosseguir na história principal. Eu achei isso bizarro. Você não consegue fazer só as missões principais, você tem que fazer tudo quanto é secundário. Então, chegou a 6, 7 horas de jogo, eu tive que fazer umas 8 horas de secundárias para conseguir avançar naquela história. Quer dizer, 15 horas de jogo tinha metade só de secundária, cara, e isso frustra. E isso ocorre umas 4, 5 vezes durante o jogo. Tem uns 4, 5 momentos que você vai ter que parar de fazer a história principal que está interessante para você fazer a secundária, para você conseguir evoluir o seu personagem, ter XP, para você conseguir prosseguir nas missões principais. Porra, isso mata até a imersão no jogo. Você tá vidradão na história, você tá gostando da história, você tem que parar as missões principais só para evoluir o personagem. É complicado, mas encarem isso também como uma coisa relativamente boa quando você aprende mais sobre a Grécia Antiga, né? Tem alguns NPCs até interessantes, mas assim, se torna um pouco maçante, porque o jogo ele é demorado. Esse jogo ele tem 50 a 60 horas, então você imagina, você começa até a gostar, mas chega nas 20, 25 horas, bate aquele desânimo, entendeu? Você pensa assim, porra, eu tô fazendo aqui a secundária que não tem nada a ver, personagens do mundo da Grécia Antiga só para evoluir XP, é complicado. Mas leva para o lado bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o 720 com 100% de resolução nesse preset médio-alto para a gente ver se ele vai conseguir segurar os 30 ali. Na verdade, eu teria que mexer pelo menos na oclusão e aparentemente ele está funcionando. Aliás, que tá rodando bem, 30 quadros travados, tá vendo? Mas é como eu estava comentando com vocês, frustra um pouquinho, ele se torna um pouco maçante, sim, se torna um pouco repetitivo, sim. As missões principais são muito boas, mas as secundárias, cara, é basicamente as mesmas coisas. Lógico que muda umas missões ou outras, só que vocês vão perceber que depois de 40 horas de jogo, 35 horas de jogo, você vai ver que as secundárias são bem semelhantes.
Mate tal pessoa, roube tal coisa, capture tal personagem, proteja tal personagem, invada tal lugar. Então você vai indo, não tem tanta variação. As missões principais são bem interessantes, mas como o jogo te obriga a fazer praticamente tudo, então ele acaba se tornando maçante. Então por isso que eu daria uma nota 7. Ele tinha tudo para ganhar um 9, até um 10, mas infelizmente por esse detalhe ele frustra um pouquinho, tá? O Origins é um pouquinho diferente. Por quê? O Origins ele tem essa questão de RPG, mas você depende só das missões principais. À medida que você vai avançando nas missões principais, o seu personagem evolui o XP e você não precisa de ficar fazendo secundária, só se você quiser. Então ele se torna um jogo muito mais fluido. É uma história, uma narrativa muito melhor. E eu gostei também da questão da história do jogo, que é infinitamente melhor do que o Odyssey, né? É uma trama que te prende, que te conquista, você começa a torcer pelo personagem, o carisma dos personagens são maiores. Então, assim, o Origins ele é bem melhor em relação à história e narrativa, tá? Essa é a minha opinião. Como vocês observam aí, esse 100% 720p, alguns momentos mais críticos, quando você tem muito inimigo na tela, chega a fazer 23, 25 quadros, ó. Tá dando pra jogar, que ele não deu stutter nem spike, mas é um pouco incômodo. Você sente realmente o jogo um pouquinho mais pesado, mas não é o fim do mundo. Dá pra jogar com suas imitações, tá vendo? E lembrando que a gente tá a Atenas, que é é o pior cenário do jogo. A gente tá aí nos arredores de Atenas, eu saí da cidade, mas mesmo assim, por essa quantidade de inimigos e de coisas acontecendo ao mesmo tempo, dá pra vocês terem uma noção realmente do que acontece no decorrer do jogo. E eu volto a dizer que vocês vão passar um pouquinho sim de aperto, cara. Não vai ter como muito fugir disso, mas dá pra jogar. Com paciência, dá pra levar. E ali, eu acho que vale a pena ali a gente tirar mais um pouquinho da oclusão no jogo pra ver se a gente consolida mais próximo dos 30, tá? Ou então tirar 10% de resolução, mas quando você já está em 720p, osso, é isso aí, mais um vídeo que eu lhes trago, tá? Eu resolvi fazer Atenas no Assassin's Creed rodando na Vega para vocês verem como seria jogar no pior cenário do jogo. Então, os demais cenários, bem mais tranquilo, principalmente nas guerras marítimas, tá, pessoal? Esse jogo tem muita ilha pequena, então, assim, esses presets aí, fora de Atenas, ele roda bem, como vocês observaram. É isso aí, Deus abençoe a vida de vocês sempre, tudo de bom, e até a próxima, pessoal. Valeu!